Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos eu e o Peter aqui, dá oi Peter, oi pessoal. Então, estamos eu e o Peter aqui para a nossa primeira videoaula para os segundos anos do CPA. Tudo bom, gente? Quanto tempo, né? Saudade de vocês, saudade aí dessas duas turmas maravilhosas que tanto alegram as minhas segundas-feiras e que faz um tempinho que eu não vejo, né? Mas a gente está se falando aí pelas redes sociais e ficando próximos uns dos outros aí com as lives, né? Com as nossas trocas de ideias lá no Twitter, Instagram, enfim. Mas ainda assim sentindo falta de vocês. Tomara que todos estejam bem, né? Se resguardando aí nessa quarentena. Aí não é pra sair, hein? Não é pra sair, é pra ficar em casa. Fique em casa, hashtag fique em casa. Ana, você sabe com qual Ana que eu estou falando, né? A Ana que mais teria a ideia de sair nesse momento. Não, brincadeira, vamos lá. Vamos para Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é o nosso primeiro livro desse segundo ano, tá? Então a gente vai para um livro importante na literatura brasileira e que vai trazer uma ideia bastante importante para a gente de começo de pré-modernismo. Vocês devem lembrar, a gente estava vendo lá as vanguardas europeias, né? A gente viu todas as vanguardas e como elas influenciaram aqui o Brasil, e aí logo depois começam os livros que vão ter essa influência. E o primeiro deles é Triste Fim de Policarpo Quaresma. O autor do livro é o Lima Barreto. O Lima Barreto ele vai ser bastante significativo aqui na literatura brasileira. Tem alguns pontos do Lima Barreto que são muito importantes. Inclusive, para quem for fazer o vestibular por experiência esse ano, já vai pegar um livro do Lima Barreto, que é o Cemitério dos Vivos. Tá? Então, o Lima Barreto ele era um autor que era um cara que era funcionário público, que era um cara que era mestiço, que era um cara que gostava de falar do subúrbio, que gostava de falar das classes menos favorecidas, né? Era um cara que era alcoólatra e era um cara que teve duas internações no hospício. Essas informações são importantes porque vocês vão perceber que estes elementos pessoais da sua própria vida, o Lima Barreto utiliza nas suas obras. Ela vai servir de inspiração para todas as suas obras. E é isso que vai fazer o Lima Barreto fazer sucesso. Não em vida. Infelizmente, ele é um autor que em vida teve muito pouca reverberação, assim, foi muito pouco comentado. Ele escreveu muitas crônicas, muitos contos, mas essas crônicas e contos acabaram não ficando tão conhecidas quanto ele merecia que ficassem. Mas, por outro lado, depois da sua morte, né, ele acabou se tornando extremamente conhecido porque as suas obras acabaram se tornando obras muito faladas, porque ele ficou sendo meio que um visionário, um cara que previu o futuro, previu sua própria morte, previu sua vida, né? E ele utilizou isso dentro da sua literatura. Aqui eu coloquei para vocês um pequeno resumo dessa vida do Lima Barreto, né? O Peter passou aqui mais uma vez, vocês deram uma reparada. Vocês vão ver ele cruzando aqui algumas vezes, gente. Vão se habituando que vocês sabem, né? Dono da casa é assim que funciona. Mas esse resumo aqui do Lima Barreto, que até é um dos primeiros capítulos aí do pré-modernismo, da apostila de vocês, mostra um pouquinho da vida dele e diz um pouco disso que eu acabei de informar para vocês. Ele era um cara que lia muito literatura europeia, né? Tinha bastante influência dessa literatura europeia, era um cara bem educado, literariamente falando. Vamos para o Triste Fim de Policarpo Quaresma e o nome do livro. Pausa para eu tomar uma água. Enquanto eu vou tomar uma água, o Nicolas dá uma prestada atenção, porque o Nicolas está aí moscando e se olhando outras coisas enquanto deveria estar prestando atenção na aula. Pensa que eu não sei, é? Tô zoando, brincadeira. Lindo. Vamos tirar mais uma foto essa semana aí, Nicolas, fazendo assim. Boa. O Policarpo Quaresma, então, era um major, tá? Ele era um major. E ele aflorava um sentimento brasileiro dentro dele. O Policarpo Quaresma, o personagem do livro, era um brasileiro nato, era um brasileiro em toda a sua essência. Então o sentimento de brasilidade tomava muito conta dele e ele utilizava esse sentimento de brasilidade dentro das suas obras, tá? Então ele vai se sentir muito importante dentro do país e vai querer tomar algumas providências para modificar a história do nosso Brasil. Essa história é de um brasileiro muito ufanista, né? Ó, a palavra ufanista vem de fã, vem de fanático, né? Então é um brasileiro muito ufanista e que utiliza a literatura a seu favor.
O Triste Fim de Policarpo Quaresma é um romance que vai ser narrado em terceira pessoa. Essa ideia de dar um tom meio impessoal para a obra, né, é uma ideia de fazer uma maior construção e um maior acabamento formal das suas próprias ideias. Em algumas passagens, mesmo sendo em terceira pessoa, o narrador acaba se incluindo no texto. Ele acaba fazendo julgamentos que, como narrador de terceira pessoa, ele não deveria fazer, né? Era de ver como aquela vida tão estranha à nossa, naquele instante penetrava em nós e sentíamos o sofrimento. Então, ele sentia o sofrimento, aquela vida estranha penetrava nele também, ele se sentia parte disso, entendendo aí, Gui, Stephanie, todo mundo? Beleza. Esse recurso ele usa para dar voz ao personagem lá na quarta parte do livro. Então ele utiliza algo para amplificar a voz do próprio personagem. O Policarpo, ele vai nesse quarto capítulo escrever uma carta para a irmã dele, contando os horrores da batalha que ele participou. Contextualizando para vocês. O Policarpo ainda não era major, mas ele acaba se tornando major muito mais porque ele vai empurrado lá para o exército do que por galgando cargo, né? Não é uma coisa de mérito, não é uma coisa como é no exército brasileiro hoje em dia, né? Ele consegue essa indicação ali muito mais na sorte do que exatamente no seu próprio mérito. E ele vai comandar uma frota na guerra, né? Na Guerra dos Canudos. E aí nessa guerra ele se fere gravemente. E aí ele vai e conversa com a irmã dele no capítulo 4. E vai ser a primeira vez que a gente vai ouvir a voz desse personagem dentro da sua cabeça. Então é como se ele fizesse, nesse quarto capítulo, uma análise dele mesmo. O enredo, ele vai procurar deixar de lado o ufanismo romântico. Ele é um fanático, mas não é um fanático idealizador. Ele é um fanático crítico. Ele é crítico ao Brasil. E essa criticidade, a gente vai pegar esse elemento crítico para depois, quando a gente vê o pré-modernismo. O narrador ele vai demonstrar um descontentamento muito grande com o Brasil. Ele vai mostrar um descontentamento psíquico e um descontentamento real. Presta atenção para esse descontentamento psíquico, porque o descontentamento psíquico faz parte de uma das características do Lima Barreto. Lembra que eu falei lá no comecinho da aula de uma característica dele, que ele foi internado 2 vezes no hospício? Pois é, essa característica ele também coloca nos personagens dele. Então o Lima Barreto, o Policarpo Quaresma, vai ser um personagem do Lima Barreto que vai ser internado no hospício. Então ele vai para o hospício igual o Lima Barreto, tá? A primeira parte desse romance, então, gira em torno de um projeto cultural do Policarpo Quaresma, a defesa das tradições brasileiras e o cultivo de uma memória nacional e a defesa do idioma nativo. Ele submete à Câmara um projeto de lei e, segundo ele, nesse projeto de lei, é aí que ele vai ganhar uma fama de louco muito grande. O povo deveria falar não mais português, porque era uma língua europeia, era uma língua de colonizador. O povo deveria falar Tupi-Guarani. Então ele faz um projeto de lei, manda para a Câmara, dando a ideia de que todo mundo aqui passe a falar Tupi-Guarani. E não é exatamente o que o povo gostaria, né? Então ele fica muito impopular rapidamente com esse projeto dele, de fazer o povo falar uma língua que o povo evidentemente não falaria, até por todos os preconceitos que existiam em relação aos índios e tudo mais. A gente não estava ainda tão avançado socialmente falando para ter esses preconceitos deixados de lado. Aliás, nem hoje a gente está, imagina em 1890, né? 1900, que é quando se passa essa obra. A segunda parte da obra, ela vai focalizar um projeto agrícola dele. A primeira parte é um projeto linguístico, a segunda parte é um projeto agrícola. Ele quer fazer a reforma agrária. Olha lá, 1900 e já tinha um personagem querendo e instigando o povo para a reforma agrária. E essa reforma agrária tem a ver com as experiências que ele está vivenciando no sítio que ele vai. Como é a ideia dele de falar o idioma nativo, o tupi, não dá muito certo, ele vai para um sítio. O nome do sítio, claro, é uma metáfora, né? O nome do sítio é Sossego. E lá no sítio ele só planta plantinhas de cunho brasileiro, de origem brasileira. Então ele quer fazer uma homenagem ao Brasil. Veja, ele é bem patriota, né? Não romântico, não idiota, mas ainda assim patriota. E ele está fazendo aí ele quer plantar plantinhas que tenham caráter nacional.
E a última parte enfatiza os acontecimentos políticos do governo do Floriano Peixoto, que era, no começo da história, o grande ídolo dele, né? Ele era um cara que tinha o Floriano Peixoto como uma referência, como uma base muito grande. E ele se envolve militarmente na revolta armada, né? Critica as ações do Floriano Peixoto e aí encontra o seu fim trágico. O nome da obra é Triste Fim de Policarpo Quaresma. E a essa altura vocês devem imaginar que ela não termina bem, que ela não termina feliz. O Policarpo Quaresma é internado no sanatório, é internado no hospício, enquanto vai ser julgado, e nesse julgamento acaba sendo decretada a morte dele, porque ele acabou se insurgindo contra o governo, algo que até então era proibido. Ainda bem que hoje a gente pode, né, ter liberdade de se manifestar nas mais variadas formas e ninguém morre por conta disso, esperamos, né? Vocês estão me entendendo, né? Para toda referência basta apenas uma ideia. O Henri procura deixar então esse lado fanista, como eu já falei para vocês. Ele mostra um fanatismo nos projetos dele, culturais e agrícolas. Ele é um personagem que ele é dono de uma grande biblioteca, ele fazia muitas pesquisas para realizar os seus projetos. Nessa biblioteca só tinham livros brasileiros, lembra, né, desse lado patriota dele. Ele era amante da literatura e da história do Brasil, ele defende as coisas do Brasil, as cores do Brasil, a soberania nacional, né? Quando ele foi encarcerado, ele passa a defender a causa dos direitos humanos. Ele achava que os prisioneiros, principalmente os prisioneiros de guerra, tinham que ser tratados de maneira diferente, né? Ele se mostra revoltado com a escolha aleatória e com a morte injusta dos soldados que estavam sob a guarda dele, né? Ele é um major, ele vai para a guerra, os soldados estão junto com ele, alguns soldados acabam morrendo ali nesse confronto e ele se mostra inconformado com isso, ele fica com muita dor de consciência, ele fica emocionalmente muito abalado e aí acaba se internando no hospício por conta disso, né? E ainda assim, a ideia dele de amor acaba transcendendo a pátria, né? E ele mostra um amor à humanidade, porque ele acaba sendo julgado por essa mesma pátria. Então a pátria que ele tanto amou se volta contra ele, de uma maneira muito estranha, né? De uma maneira muito, de novo, metafórica. A ideia aqui é combater o próprio argumento do autor. A ideia do Lima Barreto, na obra, é desmistificar a pátria e desmistificar a figura do Floriano Peixoto, que era, como nós moramos em Florianópolis, né, e muitos de vocês devem saber dessa história, era um genocida, né? Era um cara que, por exemplo, a gente mora numa cidade, São José, Florianópolis, né? Mas mora numa cidade que faz homenagem a um cara que mandou matar vários dos habitantes da cidade, simplesmente para que conseguisse alcançar os seus objetivos, né? Então, o Floriano Peixoto, a gente homenageia um cara que ajudou a matar o povo da cidade. Meio surreal, né? Mas essa crítica também está presente lá. Ele mostra uma percepção de insensibilidade do Floriano Peixoto. Ele percebe que o Floriano é um governante muito instável e muito insensível para com as causas do povo. E no último capítulo fica a clara decepção dele do Floriano, né, com esse governo autoritário, e ele escreve essa carta, mais uma, né, ele escreve muitas cartas, ele faz muitas pesquisas, ele escreve essa carta para contradizer o próprio governo. Bom, nesse último momento, assim, a gente percebe uma metáfora bem interessante que a obra quer mostrar pra gente, né? O triste fim que atormenta o Quaresma não é a morte dele, né? Claro, pra gente, enquanto leitor, é a morte dele. Mas pro Policarpo Quaresma é a morte das convicções dele. Vejam, ele tentou introduzir uma nova linguagem no Brasil, ou pelo menos uma antiga linguagem, a linguagem tupi-guarani. Não deu certo. Ele tentou fazer a reforma agrária, também não deu certo. Ele se envolveu na luta armada, não deu certo, ainda se revoltou e se insurgiu contra o governo que virou as costas para ele. Então a morte dele é a morte das convicções políticas. Ele tinha convicções muito fortes e essas convicções foram indo embora à medida que o próprio governo ou o próprio país ia provando para ele que não tinha mais jeito. Então ele ia se auto-abandonando, né? Ele, de certa maneira, morre antes de morrer. O final específico do Policarpo Quaresma na obra é a morte. Mas há também a própria morte dele enquanto ser humano, né? Ele deixa de existir nessa linhagem. Ele é um sonhador, ele é um visionário, ele é um louco, ele é um idealista, ele é um cara que a ideia de loucura dele
fica muito acentuada no episódio que ele é internado no hospício. Mais uma vez, isso vai fazer um link muito forte com a própria vida do Lima Barreto. O Lima Barreto foi uma pessoa que teve vários problemas emocionais na sua vida e isso acarretou 2 internações ao hospício dele, né? Uma das internações foi muito dramática porque foi no dia de Natal, ele ficou 24 horas internado em observação e depois ficou lá numa parte do hospício chamado Pavimento Pinel. Então ele é um cara que se desgastou muito, né? Morreu no hospício e sem os devidos cuidados. Era um cara que não teve família, então era um cara que era muito por si só e deixou muito da sua obra e só depois, postumamente, que foi reconhecido. Então o Lima Barreto, deixa eu voltar aqui porque vocês sabem, né? A tecnologia às vezes dá uma traída na gente. O Lima Barreto acaba se tornando então esse personagem foco de sua própria ideia, muito idealizador e muito próximo dele. Ele acaba evitando os graves problemas que fizeram parte da sua própria vida, né? Ele é quase como se fosse um Don Quixote, né? Para quem lembra aí do ensino fundamental, né? Que a gente viu alguma coisa de Don Quixote de La Mancha, do Miguel de Cervantes, né? Então ele é quase como se fosse um Don Quixote, um herói em queda, né? Um herói em queda que acaba se quebrando de uma forma ou de outra. E ele é um cara que faz parte aí do imaginário popular. Para localizar vocês historicamente, né, Peter? Tá prestando atenção, Peter? Tá prestando atenção, né? Tá tendo uma videoaula também, tá gostando? Então, para localizar vocês historicamente, eu também botei um resumo da vida de Floriano Peixoto, né? Quem ele foi, as coisas que ele fez, o que ele tramou e o que ele armou enquanto presidente da República. Tá? E aí tem um pouquinho de cada um desses personagens, né? O Ricardo Coração dos Outros, que é um personagem que era morador do subúrbio carioca, né? Ele era um seresteiro, ele tocava violão, ele fazia serenata, ele era apaixonado pela irmã do Policarpo Quaresma, né? Ele fazia poemas para ela, ele era um amigo de verdade dele, né? Um cara muito próximo dele. Depois ele foi cabo do exército, né? Acabou se tornando sargento, é gravemente ferido, igual o Policarpo Quaresma, também é gravemente ferido nessa empreitada. E a obra ainda, para concluir o nosso pensamento, ela vai ter 3 mulheres muito importantes. No mapinha de vocês aí, Bruninho, tu que gosta de fazer os mapas, né? Stephanie faz uns mapas bonitos, Gi, que faz os mapas assim, ó, perfeitos, né? Na hora de montar o mapa de vocês, lembrem de 3 mulheres, né? A primeira delas é a Dona Adelaide, que é a irmã do Policarpo Quaresma, e é descrita pelo narrador como uma bela velha, né? Ou seja, já era uma mulher velha, mas que tinha ainda sua beleza, que guardava a beleza de outros tempos. A outra era a Ismênia. Ela era uma moça educada e ela tinha na cabeça dela a ideia de um único fim, de ter um casamento. E o casamento seria a realização feminina dela, né? Entendeu aí, Ana Laura? Realização feminina, tá vendo como a crítica já existia na época? Então eu tenho uma imagem que vai revelar essa fragilidade dela, né? Vai revelar uma fragilidade dela, que é a imagem de um biscuit. Ela tá no momento da sala. Biscuit é aqueles, a avó de vocês deve ter em casa ainda, né? Aqueles bonequinhos que ficam em cima da mesa, né? Que a avó nunca deixa a gente tocar, nunca deixa a gente mexer, e em algum momento esse biscuit na sala cai e quebra, e a Ismênia representa esse biscuit quebrado, né? Ela tem uma autodestruição, ela tem a própria loucura e ela tem a morte. Ela também é uma das personagens que vai ser internada no hospício, né? E por último é a Olga, né? Então a gente tem a Dona Adelaide, a gente tem a Ismênia e a gente tem a Olga. A Olga é uma afilhada do Policarpo Quaresma. Então são 3 mulheres muito fortes. Sebastiane, é para prestar atenção, né? São 3 mulheres muito fortes que fazem parte desse processo aqui e que estão juntos do Policarpo Quaresma na construção do homem que ele se torna. O marido da Olga, né? A obra tem um quê muito machista, né? Vê ela como um bibelô, algo que não pode ser tocado, né? Um prêmio para ele, né? Quase como se fosse alguma coisa assim que ele vai exibir para os outros. As mulheres na obra são estimuladas ao casamento, bem típico do Brasil do começo do século XX, né? Entendeu, Stephanie? Tu que está aí ligada nessas paradas, né? Vão mostrar aí que os homens vão viver de exaltar os feitos dos quais participam para conquistar as mulheres, e elas vão se sentir mais seguras
com isso, né? E por fim a história se passa ainda, eu acho que eu já disse por fim umas 4 vezes, né, gente? Mas eu juro que eu tô acabando. A história se passa no subúrbio do Rio de Janeiro. A primeira parte, então, ela se passa dentro do subúrbio. A segunda parte ocorre na chácara, o sítio sossego do Policarpo Quaresma. E a terceira parte novamente volta para o subúrbio para ser uma revolta armada da qual o Policarpo Quaresma vai fazer parte, tá? Essa é a nossa videoaula, essa é a nossa aula sobre o livro Policarpo Quaresma, Triste Fim de Policarpo Quaresma, desse grande autor que é o Lima Barreto. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos ter um espaço para tirar dúvidas. Espero que vocês, de novo, estejam aí respeitando juntos a quarentena, né? E a gente vai conversando e vai se falando, tá? Bia, aproveita para dançar aí no final da aula para dar uma extravasada, porque deve estar chata pra caramba a aula de literatura. Tchau, gente. Beijo para vocês e até uma próxima.